Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, que é o regimento interno desta Casa, para discutirmos a apresentação do cronograma de obras e financeiro da construção da estação de tratamento de esgoto. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores desta Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15h08. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 18h08. Podemos sentar. Estão presentes nesta audiência o vereador Meira. Foram convocados para a audiência o secretário municipal de obras, que ainda não chegou, Ricardo Olivato, o presidente do DAI, Eric Fabres, que aqui se faz presente. Foram convidados o prefeito municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Ambiental, OAB, Defensoria Pública e Fundo Gestor do Fundo de Tratamento de Esgoto. Conselho Gestor do Fundo de Tratamento de Esgoto. Presentes ainda nesta audiência, o senhor Paulo Braga, do Conselho Fiscalizador dos Recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, Fabiana Simões, da UB Ambiental, Luiz Gustavo Patrício Nunes Pinto, da VB Ambiental, Danilo Masson Matos, da Prefeitura Municipal de Bauru, Marcelo Matar, o nosso querido Marcelo, que sempre aqui está presente, a Adriane de Oliveira, do DAI, o Wellington Eduardo Lopes da Silva, do DAI, a Vania Aparecida da Silva, da OAB, representando a Comissão de Fiscalização de Obras Públicas. Seja bem-vinda, doutora. Também presentes a Keila Priscila Ventrilli de Souza, da Secretaria do Meio Ambiente. Justificaram suas ausências o vereador Sérgio Pereira Brum. Então, aqueles que estão aí no nosso plenário, quiserem adentrar aqui e ocupar os respectivos lugares, fiquem à vontade para entrar. Quem não assinou a lista de presença, fica à vontade para assinar. Hoje o nosso objetivo aqui é muito simples. Nós temos acompanhado, através da Câmara de Vereadores, Comissão de Obras, todos os nossos vereadores, a situação da estação de tratamento de esgoto. É uma situação que vem, a cada dia apresenta uma ou outra novidade. Sabemos que muitas vezes independe até da atual administração ou daqueles que estão conduzindo as obras. Talvez o maior problema que nós tivemos e temos até hoje em relação a essa estação são os projetos, a empresa que venceu a licitação dos projetos, e porque a cada hora temos uma surpresa. Então é importante a gente sempre estar acompanhando e a população estar ciente, e as audiências públicas servem para isso, e também estarem participando, porque a estação de tratamento de esgoto, salvo engano, é a maior obra que nós temos no interior do estado. Então nós, como membros aí fiscalizadores, estamos ansiosos. É um trabalho importante, e nós a cada dia vemos
a real importância dessa obra e dos trabalhos que serão feitos pela estação de tratamento de esgoto. No último sábado estive com o prefeito Gazeta e visitamos uma região, inclusive aqui eu resido, que é a do córrego do Sobrado, e lá nos deparamos no córrego do Sobrado com vários peixes, né? Muitas tilápias, peixes procriando. O Elcio está aqui, no domingo esteve lá também, que foi recapeada a rotatória e pôde presenciar. Eu, quando era criança, viu, Eric, eu morava ali na Rua Ari Barroso, 211, a 1 quadra do córrego do Sobrado, e nadei muito naquele córrego. E depois, né, se tornou inviável, depois que a Vila Junta cresceu, veio o Jardim Jussara, veio o Parque Viaduto, enfim, né, e os dejetos eram soltados no córrego, acabou a brincadeira de criança. E hoje a gente vê, né, a fauna sendo restabelecida com a retirada de todo o esgoto dos córregos. Então, uma obra importante, até porque hoje nós só não jogamos o esgoto dentro dos córregos de Bauru, mas, né, outras localidades acabam recebendo esse esgoto, então é a obra de maior importância. Então é por isso que a gente faz questão de sempre estar atualizado, que a população esteja atualizada, sabendo a real situação e aquilo que é realidade dentro do planejamento dessa administração e do que pode ocorrer na estação de tratamento de esgoto. Também registro a presença aqui, né, do Elcio Bíscaro, a presença da vereadora Yasmin, e hoje, né, vou deixar aqui a fala para que os responsáveis aí possam fazer uso dela. Registro a presença do vereador Segala, presidente dessa casa, e também gostaria de já deixar a fala à disposição do presidente do DAI, o Eric, para que usasse, né, o microfone que nós temos aqui, discorresse sobre a realidade, os próximos passos, cronograma, o enfrentamento dessa administração em relação a essa obra. Eric, fica à vontade aí, depois a gente segue com os demais. Onde é a melhor posição? Aqui para lá? Só lembrando, a audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo YouTube, por todos os canais de comunicação dessa casa. A população que não teve acesso, não conseguiu ver, mas que quiser fazer sua contribuição, pode fazer pelo Facebook ou então pelo WhatsApp dessa casa, cujo DDD é 14 981 19 55 11. 981 19 55 11. Fique à vontade para mandar a sua pergunta ou sugestão. Vereador Lozila, vereador Meira, vereadora Yasmin, presidente da Endurbe aqui presente, coronel Ecler, vereador Segala também presente, colegas secretários, né, colegas do grupo gestor. Queria registrar que o Ricardo Olivato agora já está presente, né? Vereador, o senhor falou em peixes nos córregos de Bauru, né? Isso é um fato, né? Nós vemos já hoje pessoas até pescando as tilápias no próprio rio Bauru, que era o mais poluído de todos, à medida em que recebia toda a poluição. E eu tenho que, com toda a humildade, dizer que isto não é obra da minha gestão, né? Isso é obra das gestões que me antecederam, né? Eu considero um ato de heroísmo do corpo técnico do DAI, de ter conduzido essa obra, né, e chegado a esse ponto em que a cidade está despoluída. O esgoto que é lançado lá onde vai ser a estação de tratamento, ele continua poluindo o rio Bauru até chegar no Tietê, continua poluindo o Tietê também, mas já não passa mais por área urbana. Então, o risco de crianças terem contato, como Vossa Excelência nadava no rio, né? E às vezes a criança não tem noção de que já não é mais próprio nadar naquele riacho, esse risco já ficou bastante minimizado, né? A população não há uma população urbana
próxima do trecho ainda poluído do Rio Bauru. Se Deus nos ajudar, nós vamos terminar a ET, e aí vamos ter o Rio Bauru totalmente despoluído dali para baixo também. Nós recebemos um roteiro dos assuntos que a comissão gostaria de ver discorridos nesta audiência, então eu vou seguir esse roteiro, vou tentar fazer da forma mais rápida possível, para que a gente tenha mais espaço para debates no final. Só esclarecendo que, como era muito número, muita letrinha miúda, a gente chegou à conclusão que não valeria a pena projetar. Então, nós fizemos cópias impressas desse material. Quem quiser, a doutora Adriane tem cópia, é só levantar a mão que ela leva. Tá? Bom, primeira pergunta, data de recebimento do projeto executivo. O projeto foi recebido entre maio e dezembro de 2010. O atestado de capacidade técnica foi entregue para ETEP, né, que era a empresa projetista, em 2011, e o termo de recebimento definitivo para fins de liberação de calção foi em 7 de maio de 2012. Né? Esse projeto depois ficou no DAE aguardando o momento de ser executado e só foi ser licitado em 2013 ou 14, né? Bom, a data da assinatura do contrato da obra foi em 12/3/15, né? E o contrato foi com a Prefeitura de Bauru, porque haveria repasse de recursos da União, e a União não repassa recursos para autarquias, só para a Prefeitura. O valor original do contrato era de 125 milhões, mais 4 milhões de pré-operação, o que totaliza aí aproximadamente 129 milhões. Data de início das obras, 22/4/2015. Prazo inicial para o término, 18 meses, teria que ter terminado em 13/10/16. Aditivos de prazo, né, para que o contrato se mantenha em vigor, é necessário que, ao final do prazo, ele seja aditado. Estão listados aí os aditivos de prazo, sendo que o último foi lavrado agora em 7 de março de 19, acrescendo em mais 12 meses o contrato que já vinha ditado, e chegando, então, agora ao limite legal de 60 meses. Né? Nós veremos mais à frente que a previsão de entrega dessa obra é para o final de 2020. Então, já vou antecipar a pergunta. E aí? Você está aditando só até março de 2020, e como é que vai fazer para frente? Bom, nós temos que aditar até o limite legal, e a lei prevê um aditamento excepcional nesses casos de obras de grande porte, com continuidade. Enfim, nós estamos mais do que justificados para depois, em março, fazermos um novo aditivo. Aí teremos um cronograma já definido, né, que ainda não temos, e poderemos fazer o aditivo, sim, dentro desse cronograma, por mais 8, 10, 12 meses, ou até mais, porque nós temos depois 18 meses de operação assistida. Aí esse novo aditivo, que vai acontecer em março de 2020, fica por conta do momento em que a obra vai estar vivendo naquela época. Bom, aditivos de serviços já autorizados, né, que seriam em valores, né, nós temos aí os aditivos já aprovados, estão listados nessa folha. O primeiro de 857 mil, que corresponde a 0,66% da obra, foi basicamente para terraplanagem. O segundo, de 875 mil, que corresponde a 0,67% da obra, também inclui o movimento de terra, estruturas de concreto e impermeabilização dos sedimentadores. O quarto, de 766 mil, que corresponde a 0,58%, impermeabilização dos edifícios de apoio, esgotamento por bombas submersas e estacas pré-moldadas. O quinto,
3.462.000, que corresponde a 2,63% do valor da obra, para tubulações externas e redes de dreno de fundo e incêndio. O sexto termo de aditamento, em 14/11/2018, de 359.000, que corresponde a 0,26%, estrutura de concreto, estação elevatória de esgoto bruto e tratamento preliminar. O sétimo termo aditivo, de 1.309.000, que corresponde a 0,96% do valor do contrato, para grout, blocos de ancoragem e provas de carga. O oitavo, que foi o último já publicado e tramitado, e é o o de maior valor deles todos, é de aproximadamente R$ 7.900.000, corresponde a 5,83%, e corresponde ao sistema de drenagem subestrutural. Essa drenagem subestrutural já foi várias vezes explicada na imprensa, acho que em audiências anteriores, mas não custa lembrar, né? Ela foi necessária devido a um erro de nascimento dessa obra. A empresa que projetou poderia ter colocado essa obra 2 metros para cima, né? Ao invés de elevar o esgoto 22 metros que vai se elevar nessa operação, elevaria 24 metros e ela ficaria fora do lençol freático, né? Não sei por que a ETEP, na época, optou por enterrar a obra, né? Enterrando, atropelou o lençol freático, né? E para que a gente tenha agora a segurança de que esses reatores não vão flutuar, que o fundo do reator não vai romper com a pressão, com a subpressão da água, torna-se necessário fazer um sistema de drenagem muito mais responsável do que aquele que eles projetaram. Eles projetaram um sistema pífio de drenagem. Isso tudo faz parte do pacote que nós vamos cobrar da ETEP Arcades, e nós vamos falar sobre isso depois. Então, esse sistema é fundamental para que a obra tenha uma segurança técnica. Bom, aditivos de serviços pendentes, nós temos 2, né, na frente 10, edifício de apoio, de 764.000, e na frente 6, nos sedimentadores, mais 1.717.000. Então, os que já estão aprovados totalizam 15.617.000, o que corresponde a 11,62% do valor do contrato. Lembrando que a lei autoriza de início aditivos de até 25% no valor da obra. Tá? E teríamos, com os 2 aditivos que estão pendentes, nós chegaríamos a 13,33%. Quem vê noticiários por aí vê que obras públicas costumam iniciar custando 1 milhão e terminar custando 4, né? Os aditivos costumam ser bem mais poupudos do que esses que nós estamos tendo aqui, apesar de toda a dificuldade que nós temos tido com projetos, né? Eu acho que essa obra, se ela passar de 25%, ela vai estar mais do que justificada em cima dos problemas de projeto. Quando você começa uma obra com um projeto mal elaborado, mal amadurecido, os complementos desse projeto necessariamente vão gerar aditivos ao contrato. Bom, indo então para a próxima pergunta, reajuste por tempo já autorizados, reajustes monetários, apostilamentos. Nós colocamos aqui as normas do edital, né? E fizemos em seguida, havia uma solicitação para que fosse feito um comparativo entre o quanto custaram os reajustes e quanto rendeu o dinheiro que ficou aplicado, né? Então, nós temos aí o descritivo e, ao final, nós temos uma tabelazinha de resumo que mostra assim, o primeiro reajuste, o índice do contrato, ou seja, aquele que a gente pagou para a Com, né, foi de 6,9%. O dinheiro aplicado na Caixa Econômica Federal rendeu 10,95%, e no Banco do Brasil, o Banco do Brasil é sempre aquele dinheiro da arrecadação que entra e antes de ser transferido para a Caixa, porque as aplicações ficam maciçamente na Caixa, né?
Então, nós pagamos 6,9, no primeiro reajuste, nós pagamos 6,9 para a Com, né, e o dinheiro aplicado rendeu 10,95. Vou falar só o da Caixa, porque o do Banco do Brasil é semelhante. No segundo reajuste, nós pagamos 7,29, né, e o dinheiro aplicado na Caixa Econômica Federal rendeu 12,47. No terceiro, nós pagamos 5,86 e o dinheiro na Caixa rendeu 12,49. E no quarto reajuste, nós pagamos para a Com 3,47 e o dinheiro na Caixa rendeu 8,23. Né? Então, fala-se muito que há um prejuízo, que a construtora leva vantagem nisso, que ela quer atrasar a obra porque ela quer mais reajuste. O reajuste não interessa para ninguém, né? Principalmente para a construtora, porque ela só tem o reajuste realmente relativo à inflação. Ela não está, os custos dela, às vezes, andam até na frente disso. E, por outro lado, para o DAI, o dinheiro aplicado está rendendo mais do que o reajuste que está sendo pago para a construtora. Né? Então, realmente não há um prejuízo. Eu acho que, se for ver bem, talvez até haja um pequeno lucro aí para o DAI ao ter mais rendimento do que ele paga de reajuste. Bom, é uma pergunta se ainda há reajuste de prazo pendente. Não, nós acabamos de fazer esse agora em março. O item 11 aí, valor já pago à construtora com recursos repassados pelo governo federal, tá? Praticamente 51 milhões, 50.981. Né? E valor pago à construtora com recurso do FTE dá aproximadamente 10,5 milhões. O que é esse 10,5 milhões? Isso é a contrapartida. Né? A obra tinha uma contrapartida, esse valor foi repassado do FTE para a Prefeitura para pagamento da contrapartida. Agora, os reajustes não fazem parte disso. Tá? Então, vocês vão, mais para frente um pouco, nós vamos ver o total de reajustes que são pagos com o fundo também, eles dão da ordem de 12 milhões. Né? Prazo atualizado para a conclusão das obras, segundo semestre de 2020. Nós vamos ter um cronograma mais confiável quando nós tivermos, essa semana está finalizando a assinatura de contrato com a FIPAE, que é a Fundação da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. E a FIPAE vai nos apresentar, a partir do momento que ela foi efetivamente contratada, um cronograma de projetos, né, porque ela já está, inclusive, analisando os projetos, então ela já vai poder, num prazo curto, apresentar um cronograma de projetos complementares que ela vai desenvolver. E, com esse cronograma de projetos complementares, a Com Engenharia vai poder, então, ir trabalhando junto com as nossas equipes, é claro, vai poder, então, definir um cronograma de obras. Aí nós vamos poder dizer... segundo semestre de 2020, é agosto, é setembro, outubro, enfim, em que mês que se pretende terminar. Ainda voltando às perguntas que foram enviadas sobre o FTE. Qual foi o rendimento das aplicações financeiras do FTE desde a assinatura do contrato até agora? Nós pegamos a partir de 2015, tá? Que é justamente a assinatura do contrato. Em 2015, nós tínhamos aplicado 106 milhões na Caixa e mais 1,8 milhão no Banco do Brasil. Aí segue uma tabela mês a mês, né, das aplicações e dos rendimentos e dos percentuais. E chegamos até 2019 aí com os rendimentos agora um pouco mais baixos do que nos anos anteriores pela própria conjuntura econômica do país. Né? E o valor total pago de reajustes até janeiro de 19, que foi a última medição aprovada, foi de 12.861. Novos projetos. O Instituto da USP já assinou o contrato? O contrato tramitou, o prefeito autorizou ontem. Né? Foi ontem? Foi, né? Então, esse contrato agora vai para a FIPAE assinar e volta. Então, nós vamos ter a contratação da FIPAE efetivamente
finalizada ainda nesta semana. Tá? Qual o prazo estabelecido no contrato para que todos os novos projetos sejam entregues? Isso aí também a FIPAI vai nos oferecer agora o cronograma de projetos, não temos condição de responder. Na parte operacional, a construtora já mobilizou equipes de trabalho? Após a aprovação do 8º aditivo, que é esse da drenagem subestrutural, nós demos ordem de serviço, né? Nós notificamos para que ela retome o serviço, ela contra-notificou, dizendo que não quer retomar o serviço, expondo que só irá proceder à mobilização de obra quando novos aditivos estiverem aprovados, a fim de não sofrer novas paralisações. Isso é uma atitude da construtora passível até de punição. Nós vamos estudar o que nós vamos fazer com isso. Ou se vamos aceitar o argumento deles, né? Porque eles já têm frente de serviço. Eles já têm o projeto de drenagem definido, né? Mas há que se entender, eles não querem vir fazer o projeto, mobilizar toda a estrutura para fazer a drenagem e aí não ter continuidade. Por isso, eles pedem que a FIPAI apresente o cronograma de projetos para que eles possam fazer uma mobilização que tenha continuidade. Né? Eu, enxergando, não como administrador público, mas como empresário, eu até entendo a posição deles, né? Porque mobilização e desmobilização é uma coisa trabalhosa e que tem custo. Bom, quantos trabalhadores estão atualmente no canteiro? 22. Né? Se não, qual o prazo para que o trabalho do Instituto da USP surta efeitos no canteiro? É exatamente isso que nós estamos esperando. Assinado o contrato com a USP, ela vai apresentar um cronograma de projetos. E esse cronograma de projetos vai nortear um novo cronograma de obras. Então, exatamente hoje, nós não temos como responder isso. Talvez tenhamos daqui a umas 3 semanas. Bom, era isso. Ricardo, você quer acrescentar alguma coisa? Eclair? Não? Desculpe, mas quem dá a palavra é o presidente. Obrigado, Eric, pelas considerações. Gostaria de aqui também registrar a presença do vereador Sandro Bussola, vereador Marcos de Souza, Ricardo Olivato já foi mencionado, do meu amigo André, que está aí também. E nos termos do parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será mediante prévia inscrição, a quem eu peço para pedir ali a palavra para a Fátima vai fazer a inscrição, restringindo só assuntos estritamente delimitados na pauta, e sempre após as exposições fará uso, primeiro, os vereadores, né, expondo suas observações, e segundo, a população. Lembrando que a população que está em casa também queira participar, colocando as suas ponderações, suas sugestões e perguntas, podem fazer através do WhatsApp DDD 14 981 19 55 11. Então, a palavra está aberta aos vereadores. O Sandro quer fazer uso da palavra, fique à vontade. Tarde, parabenizar o presidente pela audiência pública, o presidente aqui presente também. Presidente, nós sabemos, conhecimento notório de toda a sociedade, só para reforçar, o erro executivo que houve no projeto. Eu gostaria de saber da estação, se a Prefeitura Municipal de Bauru já adotou alguma medida judicial em relação à empresa que foi contratada pela execução do projeto executivo. Nós vínhamos segurando essa ação contra a empresa que fez o projeto,
porque entendíamos que a gente precisava continuar em bons termos com eles, né? E isso funcionou, mas não funcionou como a gente gostaria que tivesse funcionado, né? Eles não assumiram realmente a paternidade do filho que eles herdaram da outra empresa, né? Mas a gente pretendia que eles continuassem no processo. Eles foram avisados de que, ao final, a gente entraria com uma ação judicial, e vamos entrar, né? Mas a gente pretendia que eles continuassem no processo, até para não descaracterizar a responsabilidade técnica, né? Mas chegamos a um ponto em que não foi mais possível tocar. O prefeito Gazeta decidiu por encerrar relações com a Arcades, né? E determinou que se inicie um processo judicial contra eles. O processo judicial vai ser feito pelo DAI, porque, afinal de contas, quem contratou a empresa foi o DAI, mas eu enxergo esse processo judicial da mesma maneira que eu enxergo o projeto da ET lá atrás, né? Ele é grande demais para ser feito só pela equipe do DAI, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir uma licitação, contratar uma banca de advocacia com currículo nessa área, com acervo técnico nessa área, para nos assessorar, inclusive há um tempo laboral muito grande para se levantar tudo o que aconteceu nesses anos todos. Se eu fosse usar a equipe da divisão jurídica do DAI para fazer esse levantamento, eu teria que parar todo o jurídico do DAI, e aí para o DAI inteiro, né? Então, nós vamos terceirizar essa atividade, porém, sob supervisão da divisão jurídica do DAI. Vai ser um trabalho de assessoria, né? Mas não vai ser um trabalho solto, vai ser um trabalho supervisionado pela divisão jurídica do DAI, que tem profissionais muito competentes. É que, se eu pedir para eles fazerem esse projeto sozinhos agora, eu paro as licitações, por exemplo, porque toda licitação passa pelo jurídico. O senhor tem uma ideia, mais ou menos, de esse período que ficou paralisada a obra, uma série de circunstâncias que houve por falta, em função do erro desse projeto? Quantos meses ocasionou o prejuízo que houve disso? Ainda isso não foi levantado pelo departamento ainda, em função do erro do projeto executivo. Olha, eu não tenho a menor noção desse valor, né? Por isso eu preciso de uma assessoria jurídica com habilidade e tempo para levantar. A Adriane, que é a nossa assessora jurídica, ela tem uma caixa lá que ela chama de caixa de maldade contra a ETEP Arcades, né? Onde ela está colecionando todas as notificações, todos os e-mails que eles deixaram de responder, pedido de esclarecimento sobre o projeto que ficou sem responder por 700 dias, né, ou mais. Alguns não foram respondidos até hoje, né? Isso tudo vai ter que ser quantificado, né? Se vai se propor uma ação, tem que se quantificar. Agora, é um trabalho muito minucioso e que tem que ser feito com muito cuidado, porque imagina que você proponha uma ação dessa e perca. O município vai ter que arcar com uma sucumbência violenta, né? Então, eu não sou advogado, né, mas eu ouço muito os advogados, né, e o próprio doutor Pedro, o promotor federal, me alertou sobre isso. Ele falou: toma muito cuidado com essa ação, né, porque se você ganhar, ótimo. Se você perder, o canhão vira para o seu lado, né? Então, proponha uma coisa segura, né? E eu não me sinto capacitado para tomar essa decisão, né, mesmo tendo o corpo jurídico do DAI para me assessorar, sem ter uma consultoria jurídica para isso. Na época, se o senhor fosse o presidente do DAI, o senhor teria chegado a esse projeto executivo que foi contratado pelo Departamento de Água e Esgoto, o senhor teria deixado com que os funcionários do DAI tivessem atestado e defendido o projeto executivo como foi atestado, recebido e defendido aqui nessa casa na gestão passada? Ou o senhor não tem esse conhecimento?
Olha, eu não consigo te dizer que erro eu cometeria, né? O que eu posso te dizer é, com a minha experiência de engenheiro geotécnico, num primeiro momento eu iria questionar por que estamos enterrando a obra abaixo do lençol freático, né? Então, se eu estivesse lá e tivesse só feito esse questionamento, talvez 80% dos problemas teriam sido resolvidos, né? Porque o problema nasce aí, né, no posicionamento da obra. Posso lá? Presidente Eric, algumas perguntas que o vereador Sandro Bussola fez ao senhor diz respeito ao que eu tenho de dúvida também. Nós temos aqui, por um material entregue aqui pela sua assessoria, e na verdade, as respostas que a Comissão de Obras assim elaborou, nós temos aqui 8 termos de aditamento. Esses 8 termos de aditamento, ele corresponde aí a quase 11% do valor da obra, que totalizaram aí 15.600.000. Esses 8 aditivos, né, não aditivos aqui relacionados à terraplanagem, movimento de terra, impermeabilização de edifícios de apoio, enfim, são problemas que o senhor mesmo hoje falou uma palavra aqui, que eu até vou pedir depois para a TV Câmara guardar esse vídeo comigo, porque o senhor mesmo afirmou aqui que o projeto executivo foi mal elaborado. E eu já percebi que o senhor não tem dúvidas disso, né? O senhor acabou de ratificar aqui para o vereador Sandro Bussola. Considerando esses 8 aditivos, esses 8 aditamentos que foram feitos aqui e que, de uma certa forma, acabaram aí postergando o prazo de conclusão da obra para 60 meses, contra os 18 iniciais que foram previstos, ou seja, 42 meses, o vereador Sandro Bussola fez uma pergunta para o senhor, qual foi o prejuízo de tudo isso aí, o senhor falou que não tem condições, mas 42 meses de atraso, significa 42 meses depositando esgoto em rio, 42 meses que nós... Qual foi o prejuízo financeiro que nós tivemos? Enfim, é impossível, pelo menos num primeiro momento, fazer uma mensuração. Mas que houve um prejuízo, houve. O vereador Sandro Bussola também lhe questionou, eu estou falando isso aí porque eu vou chegar na pergunta que eu quero. Lhe questionou sobre as providências jurídicas em relação a esse projeto executivo mal elaborado. O prefeito Gazeta, na última audiência que aqui esteve, em que ele foi questionar, aliás, aqui não, lá na Prefeitura Municipal, o senhor estava presente, quando ele veio anunciar a contratação da fundação da USP, lá da UFSCar, da USP, lá de São Carlos, e aí ele disse assim, olha, nós recebemos o projeto executivo daquele jeito, porque era um momento político. Ora, momento político, então quer dizer, eu aceito qualquer coisa para poder conseguir o recurso federal a fundo perdido. Ou seja, resumindo ao meu ver, entrega qualquer porcaria para mim, que eu aceito e depois a gente vê o que faz. Esse ver o que faz, nós estamos pagando o preço agora, e o senhor, como presidente do DAE agora, está aí sofrendo todas as sequelas dessa péssima decisão à época. O senhor falou em contratar uma consultoria especializada, ou contratar advogados. O senhor me perdoe, mas eu não concordo com isso. Por que eu não concordo? Não que essa responsabilidade seja dos advogados ou do corpo jurídico do DAE, mas esse é um contrato da Prefeitura Municipal. O DAE é apenas um órgão que está fazendo a gestão desse contrato. É o grande interessado? É lógico, que é a área do senhor, porque o senhor, da mesma forma que o senhor distribui a água, o senhor quer tratar o esgoto. É pertinente a atribuição do departamento. Agora, a Prefeitura não tem corpo jurídico competente, capacitado para ajuizar uma ação dessa natureza? Porque o senhor, do jeito que o senhor se declarou hoje aqui, que o projeto foi mal elaborado, eu estou falando isso aqui, vou explicar o porquê, eu vou representar. Eu vou representar junto ao Ministério Público, porque é uma irresponsabilidade do prefeito da época,
do gestor do DAI, seja ele quem for, de quem recebeu esse contrato. Isso, para mim, ao meu ver, chama-se improbidade administrativa. Porque hoje, todos nós aqui estamos aqui numa dificuldade em tentar entender por que demorou, por que está demorando. Não sabemos sequer se nós aqui nessa gestão vamos inaugurar essa estação. Então, essas pessoas que foram irresponsáveis à época e que anunciaram, soltaram o rojão, fizeram o maior estardalhaço aqui, não estão sendo tão tranquilos hoje aqui. Na verdade, hoje, quem está sendo aqui questionado aqui é o senhor, que não merece esse questionamento, porque o senhor não participou do processo inicial. O senhor está tentando consertar, está tentando remendar alguma coisa que foi feita errada. Então, eu, particularmente, vou juntar todos os documentos pertinentes a isso, mais a fala do senhor de hoje, vou transcrever isso literalmente e vou representar no Ministério Público, sim, em razão da mazela feita pela administração anterior. Aí eu pergunto para o senhor acha necessário, de fato, contratar advogados, ter mais uma despesa, porque vai ser pago do fundo desse dinheiro que está depositado, porque, afinal de contas, é pertinente ao assunto. Pô, nós vamos gastar mais dinheiro para contratar advogados, sendo que nós temos advogados capacitados para tal? Eu acho. Um dos locais onde os processos mais demoram para tramitar, esses processos de aditivos, por exemplo, é no jurídico da Prefeitura. A Prefeitura contratou recentemente, acho que 3 ou 4 procuradores, né? 8 procuradores, né? Porque existia um passivo imenso, né? O jurídico do DAI, eu contratei um procurador em 17, que era a última vaga do quadro, né? E também no DAI o jurídico é um gargalo, né? Então, tentar fazer com que o jurídico do DAI, e tem que ser o do DAI no caso, porque o DAI é o contratante, que o jurídico do DAI monte essa inicial, essa ação, e vasculhe todos esses anos de mazelas, de atrasos que ocorreram, é impossível, né? Eu pararia o jurídico. Se eu fizer isso, eu paro, aí não acontece mais nada no DAI. Ninguém mais analisa o pedido de isenção, ninguém mais analisa o contrato de licitação, né? Então, eu seria irresponsável se exigisse isso da divisão jurídica do DAI, apesar de toda a capacidade e de todo o esforço laboral deles, né? O pessoal trabalha com muito afinco para dar conta, tá? Então, essa é a minha visão como executivo, né, de que eu não devo impingir esse fardo ao jurídico do DAI. De novo, uma situação semelhante ao quando o projeto executivo da ET foi feito, né, o corpo técnico do DAI acho que contava com 1 ou 2 ou 3 engenheiros, hoje tem bem mais, né? Eles não estavam preparados, quer dizer, foi jogado sobre o ombro deles um fardo, né? Eles não estavam preparados para contratar e receber esse projeto. Se o presidente da época tivesse tido esse bom senso que eu estou tendo agora, de dizer, não, vou contratar primeiro uma gerenciadora, né, para gerenciar esse processo de contratação, porque é muita carga para o caminhãozinho da minha turma, né? É a visão que eu tenho agora, né? Quer dizer, o que aconteceu lá em 2011, né, eu não quero repetir agora com o jurídico. Só uma pergunta. Quem é que validou o projeto executivo à época, presidente? Porque alguém validou esse projeto executivo. O projeto executivo foi contratado e alguém validou. Quem foi que validou? Quem é o funcionário responsável para a validação desse projeto executivo? Por favor, a senhora poderia fazer uso do microfone, por gentileza, só porque a audiência está sendo gravada? Eu até tenho resposta, mas como a Adriane andou vasculhando esse processo recentemente, ela pode responder com mais precisão. Boa tarde. Na época, o diretor de planejamento é um cargo em comissão, e essa pessoa era comissionada. Ela não é do quadro efetivo do DAI. Eu, de memória, não tenho o nome assim, mas
posso verificar lá. É o diretor de planejamento em 2010. Foi no final de 2010 a entrega final do projeto executivo. Tá bom, mais uma só, presidente. Qual que é a data prevista para assinatura de contrato com a fundação da USP? O contrato está redigido pelo jurídico da prefeitura, aprovado pelo prefeito. Ele vai agora, provavelmente, por e-mail para a fundação, que imprime, assina e manda por correio. Acho que esse é o procedimento, né? Então, esta semana ele vai estar assinado. Essa semana. Existia um conselho à época, o senhor tem conhecimento, ou esqueci o nome? Adriane, tem conhecimento de um conselho que havia no DAI, conselho diretor, que tocava essa discussão, que acolheu esse processo? E uma pergunta também ao coronel Eclair, aproveitando que ele está aqui, desde manhã, movimentado. Quando ele denunciou o contrato do Aeroclube, qual foi o escritório de advocacia que ele adotou para denunciar o contrato logo no início do mandato do Gazeta, como nós, essa Câmara, havia orientado o prefeito municipal que eu fizesse a mesma em relação a este contrato que foi herdado da gestão passada? Qual foi o método utilizado? Desculpe, eu não entendi bem a sua pergunta. Na parte que cabe a Indurb, aí, foi o próprio jurídico da Indurb que nós prestamos isso daí. Adriane, quer responder em relação ao conselho? Só queria lembrar, Bussola, que naquela reunião da Câmara, no gabinete do prefeito, onde o Meire esteve presente, inclusive, ele determinou a abertura de um processo contra a ETEP Arcades e de uma sindicância para apurar as condições em que o projeto foi recebido. Então, essa sindicância nós vamos conduzir também. Essa sindicância vai ser feita pela Corregedoria do DAI ou pela Corregedoria da Prefeitura? Eu acho que ambas. Mas já foi instaurada? Não, ainda não. Nós estamos preparando. Eu estou falando isso porque eu vou conversar com os nossos pares aqui, porque eu entendo que parece que eu sou aqui o fomentador de instauração de comissão especial de inquérito. Mas é o seguinte, eu entendo que cabe a nós uma fiscalização também. Eu acho que nada impede, isso não vai dificultar em nada, não vai atrapalhar em nada as apurações feitas tanto pelo DAI, pela Prefeitura, já que vai ter uma sindicância pelo DAI, uma sindicância pela Prefeitura, por que não uma comissão especial de inquérito? Eu entendo, pelo menos salvo o melhor juízo, que seria também uma ferramenta interessante para nós apurarmos. Afinal de contas, é algo que causou um prejuízo ao erário significativo. E as pessoas responsáveis, com todo respeito, têm que responder pelo erro. Com relação ao conselho, consta dos autos do processo de contratação que havia um conselho, uma comissão, montada para recebimento do processo. No final do recebimento de tudo, eles fizeram vários questionamentos, vários apontamentos, mas principalmente referente ao processo de funcionamento da ET. O processo é bom. Eram químicos, biólogos, o presidente do DAI à época. Então, houve sim isso, houve questionamento à projetista, a projetista respondeu, e depois disso que, então, o diretor de planejamento fez o recebimento. Só uma colocação, nós sabemos que essa empresa, nós não estamos tratando de qualquer empresa que fez esse projeto executivo. Se o governo lá atrás tivesse já denunciado o contrato, entrado com a ação, jamais ela teria não queria ser respingado por isso aí, em função de ter contratos internacionais que essa empresa tem. Eu acredito, presidente, que neste momento, acho que tem que, de imediato, o DAI fazer isso, acho que a presidenta da Câmara Municipal também, acho que vai se manifestar nessa tarde também, de que acelere urgentemente essa ação,
porque a empresa tem que se responsabilizar. E é uma empresa que, pelo que a gente conhece, tem vários contratos. E não vai querer deixar uma marca, uma imagem que está deixando para a cidade de Bauru. Nós sabemos que houve erro, o local também, há uma vária discussão desse local. Nós temos informações de empresas, por exemplo, que não querem ficar próximas ali justamente no local que foi escolhido. Então, é uma série de coisas, de erros que essa gestão tem pago o preço, tem pago precisamente por isso que eu acho que o momento agora é não esperar mais e já entrar de forma emergencial com uma ação de reparação de danos. Desculpe, mas eu não concordo com essa emergencial. Nós temos que entrar com uma ação efetiva. O dano que aconteceu já aconteceu, né? Nós temos que entrar com uma ação efetiva e competente. Então, eu só entraria com essa ação realmente com uma consultoria muito competente, e para isso eu preciso licitar, porque eu não quero amanhã estar fora do DAI e ser acusado de ter feito o DAI pagar uma sucumbência imensa. Na reunião que nós tivemos em São Paulo com o promotor federal, a Arcades compareceu com seus advogados, né? Todos altamente qualificados, né? Escritório na Avenida Paulista, né? Eu não vou colocar os procuradores do DAI de Bauru, né, para litigar contra advogados da Avenida Paulista sem uma consultoria jurídica muito forte por trás da gente. Senão eu vou estar criando mais um problema além de todos que a SAET já deu. Senhor presidente. Professor, fica à vontade para fazer uso. É só para formular uma pergunta ao presidente Eric. Em relação ao projeto, o senhor diria hoje que a metodologia para a estação de tratamento é, de fato, a melhor que nós tínhamos? Ou seja, o método que vai ser utilizado para tratar o esgoto de Bauru é, de fato, o melhor método que a gente tinha disponível à época? Essa é a pergunta. No começo de 17, eu me fiz essa mesma pergunta que o senhor está me fazendo. Gravei um DVD com todos os projetos e mandei para um amigo, professor da Poli, que é a minha escola, altamente especializado em saneamento, e pedi para ele, me analisa o processo. Eu já sei que tem problemas de projeto, mas eu quero saber, o processo é bom? Ele passou um mês, mais ou menos, me retornou e disse, olha, o processo está perfeito, é ótimo, vocês vão ter uma das estações de tratamento mais modernas do país, com tecnologia atualizada, inclusive desinfecção final por ultravioleta, que é uma tecnologia nova, relativamente nova, em estações de tratamento de esgoto, e que está previsto nesse seu projeto. Então, eu fiquei tranquilo na questão processo. Senão, eu teria procurado o prefeito Gazeta e dito, olha, para tudo, né? Para tudo, vamos começar de novo, né? Então, quanto ao processo, eu estou bem tranquilo e acho que o pessoal, né, Ricardo, você que tem estado em contato com o pessoal da FIPAE mais do que eu, quanto ao processo, eles estão tranquilos também, né? O Ricardo Olivato quer fazer uso, como foi um dos convocados aí, a gente gostaria de ouvi-lo também. Bom, boa tarde a todos. Com relação ao processo, e desde a minha entrada dentro do governo, eu contei com a presença desses mesmos professores que, nesse momento, estão fazendo a avaliação mais detalhada desse projeto, justamente nessa mesma linha que o Eric colocou, de questionar a funcionalidade da obra como um todo, porque o processo acaba sendo fundamental para ter a garantia do tratamento efetivo, que é o que nós buscamos. E nessa avaliação lá atrás, eles falaram, olha, o processo é sim muito eficiente, salvo algumas adequações de projeto
que eu teria concebido de uma outra forma, pensando aí, de repente, numa economia maior de energia, num procedimento mais adequado para minimização de risco, como esse que o Eric acabou de mencionar, de deixar o tanque fora do ponto de interferência com o lençol freático, que nesse momento apresenta uma necessidade de rebaixamento desse lençol, que acarreta custo, e aproveitando, né, toda essa consideração e tudo aquilo que eu vim encontrando nessa obra até o momento, é importante eu dar para vocês algumas informações daquilo que foi minha vivência de obra, até mesmo antes de entrar na prefeitura, né? No período que eu estava como responsável pela implantação da Eclusa de Tucuruí, lá no Pará, uma obra de mais de R$1 bilhão, e que nós chegamos numa fase final da obra, diferente da fase que nós estamos vivendo aqui. Lá, a obra já estava caminhando para a sua operação, e a empresa com a qual eu trabalhava, uma empresa privada, ela se encontrou naquela situação oposta, não como dona da obra, mas como executora, que estava pleiteando algumas coisas a serem recebidas, que é a situação hoje da Com, por exemplo. O que a nossa empresa fez? Tendo uma equipe técnica muito capacitada, contratou também uma empresa terceirizada na área jurídica, específica de pleitos. Da mesma forma, é a posição que o Eric está colocando aqui. Engenheiros, advogados e médicos, cada um tem a sua especialidade, né? E isso vem de encontro também com essas situações que a gente encontra nessa obra, né? Desde o início, a gente vem com essas perguntas. A equipe que aprovou o projeto, que a gente sabe, não foi na atual gestão que isso aconteceu, foi na gestão anterior, tinha capacidade técnica para isso? Eu entendo que você vivendo dentro de um métier, de uma cidade que nunca implementou esse tipo de obra, dificilmente você vai ter esse conhecimento. Então, não existia. Era, sim, importante contratar um terceiro para poder fazer essa aprovação? Eu entendo que sim. Mesma coisa agora com relação à entrada de um pleito, ou de uma defesa, ou de um levantamento de valores, dos quais a prefeitura faz direito de ser ressarcida desses impactos. É fundamental trazer um corpo técnico adequado para poder falar assim, olha, de repente a gente vai dentro da nossa equipe, a gente descobre que a gente vai pleitear 20 milhões. Se a gente busca isso junto a um especializado, ele fala, não, eu encontrei termos aqui, ó, que passa isso para 50 milhões. Então, ou vice-versa, né? A gente encontra que são 50 milhões e essa equipe fala, não, mas aqui você não tem esse respaldo. Então, por se tratar da maior obra de saneamento dentro do estado de São Paulo hoje, com esse nível de especificidade, é importante que nós tenhamos, sim, esse acompanhamento nesse nível de conhecimento técnico para a gente conseguir evoluir. Por exemplo, lá em Tucuruí, a equipe de advogados que fez essa defesa para a empresa que eu trabalhava, de uma obra de R$1 bilhão e que pleiteou 100 milhões de reais, era uma equipe de advogados do Rio de Janeiro. Então, eles ficaram específicos com isso. Até porque, hoje, a gente meio que já desenvolve uma atividade que é sempre conjugada, né? Ao mesmo tempo que eu estou secretário de obras, eu estou acompanhando as atividades da ET. Mesma coisa o Eric, ele está preocupado lá com toda a segmentação da Bela Vista, ao mesmo tempo está preocupado com a ET. Então, nós temos alguém específico nesse tratamento, eu entendo que a coisa fica muito mais focada e o resultado que a gente tende a obter no final acaba sendo muito melhor. Então, é importante trazer esse meu entendimento desses fatos e, lógico, como o Coronel Meira colocou aqui, poxa, mas na ocasião foi aceito em função de uma situação política? Não sei exatamente, é por isso que é importante apurar, né? Se isso foi determinante, isso vai ter que ser avaliado e, lógico, estão aí ambas as corregedorias para evoluir nesse sentido. Mas é esses pontos que eu gostaria de colocar aqui
para deixar claro que a gente tende a ganhar eficiência no nosso pedido agindo dessa forma. Assim como está acontecendo agora com a Fundação. A Fundação ligada à Universidade de São Carlos não só vai poder desenvolver esses trabalhos para a gente, como já desenvolveu um trabalho similar para a cidade de São José do Rio Preto. Já trouxe aí um conhecimento na área que falou, olha, lá eu encontrei situações que a gente vai corrigir. Deficiências no projeto, como algumas que já foram elencadas, algumas estruturas inteiras não foram detalhadas. Então, assim, fica realmente evidente uma falha no projeto, que praticamente tinha lá uma descrição de só para exemplificar, né, um compartimento que deveria ser coberto e não tinha cobertura daquele local. E você sabia que não poderia funcionar dessa forma. Então, baseado nisso tudo, é que eu entendo que nós estamos tendo, sim, muita cautela na evolução dessas ações, nesta fase. É uma pena que muitas vezes isso traz uma morosidade no processo, mas a gente não corre também um risco de chegar num final com uma coisa que nós tenhamos um resultado inadequado para a nossa cidade. Bom, dando sequência aqui, a palavra está com os vereadores. Yasmin, vereadora Yasmin, quer fazer uso? Bom, primeiramente, desculpa, vereador, uma boa tarde a todos. Só tenho uma pergunta só para o nosso querido Eric. O prazo, Eric, com toda essa remediação que vocês estão realizando, e a população que está nos assistindo e nos ouvindo quer saber quando, que depois de assinados aí todos os contratos e tudo mais, quando a ET ficará pronta, concluída? Qual o prazo? Olha, nas reuniões que a gente tem tido, a Conengenharia, que afinal de contas é ela que vai ter que executar a obra, ela nos disse, a partir do momento que eu tiver um cronograma de projetos, desculpe, é o meu, cancela aí para mim, por favor. É o prefeito. Desculpe, ele tá com defeito no silenciador. Não era o prefeito, não, era o meu gerente comercial na empresa, é pior ainda. Bom, então, a CON tem nos dito, a partir do momento que eu tiver um cronograma de projetos, eu concluo essa obra em 18 meses. Né? Então, nós estamos aí, assinando o contrato com a FIPAI esta semana, né? A FIPAI começa a trabalhar, deve apresentar... Ricardo, você tem... A FIPAI se comprometeu com um prazo para entregar o cronograma de projetos? 60 dias, né? Então, digamos que a partir de hoje, dentro de 60 dias, nós temos um cronograma de projetos. E a partir daí nós temos mais 180 dias, mais 18 meses de obra. Tá? Então, essa é a expectativa que nós temos. Então, transformando em miúdos, é final de 2020. Tá? A palavra está com os vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, até considerando essa questão da questão do prazo mesmo aí de finalização das obras, né? Obviamente, nós faremos acompanhamento, né? Já que são 60 dias para apresentar o cronograma. Daqui 75 dias nós temos nova audiência pública aqui, né, porque nós não descuidaremos em nenhum minuto dessa obra, estaremos juntos nessa empreitada. Bom, pela lei, né, me parece até que o senhor falou aí, salvo engano, o último aditivo passível para essa obra seria 2020. Em caráter excepcional. Eventualmente, se essa obra não finalizar em 2020, quais os planos, né, do DAI, da Prefeitura, para essa obra? Desculpe, se não finalizar em 2020, seria o último aditivo passível para essa obra, em caráter excepcional, inclusive. Qual seria o plano? O aditivo até 2020, até março de 2020, que é esse que a gente acabou de assinar agora, esse está dentro da 8666. Né?
Aditivos daí para frente têm que ser muito bem justificados, né? Mas são possíveis, né? Senão, as obras que a gente assiste aí do governo federal, que demoram 10 anos para serem executadas, não estariam sendo executadas. Então, que me corrija a minha assessora jurídica, mas com a devida justificativa é viável, sim, né? A gente não sabe, com a entrada da FIPAE agora, a gente não sabe quantos projetos novos vão surgir, né? Quantas alterações vão surgir que vão exigir aditivos, né? Então, existe aí todo um futuro incerto, né? A única coisa que eu gostaria de deixar bastante claro mesmo é que, enquanto eu estiver, e o Ricardo com certeza compartilha disso também, o Ecler também, enquanto nós estivermos à frente desse grupo que gerencia essa obra, nós técnicos, né? A única coisa que não vai acontecer é sair uma estação de tratamento que não funcione, né? Então, eu, pessoalmente, o prazo, para mim, é menos significativo do que a qualidade da obra. Nós tivemos aqui a informação, né, de vários aditivos que foram já realizados e aditivos pendentes de análise, datas, valores, enfim. E foram pontuados apenas 2 aditivos aqui, né, que é o de edifícios de apoio, de R$ 764 mil, e o de sedimentares, no valor de R$ 1.717.000. No entanto, né, nós já tivemos em conversas anteriores informações de que outros aditivos também estavam pendentes de análise da Caixa. E aí eu vou citar, né, talvez eu esteja confundindo. O da Geobrax, da drenagem subestrutural, foi aprovado agora, tudo ok, então tá em fase de execução, beleza. Tem o da frente 1, que também já tinha sido deferido, que era um serviço extra de 3.462.000, ótimo. Tem uma frente 5, que é do tanque de aeração, de 2 milhões, o valor pleiteado para a Caixa era de 2.519.000, eu não vi mencionado aqui. Nós temos o da frente 8, que é do tratamento sólidos, né, de 1.061.000, que também tinha sido pleiteado, eu também não vi aqui. Tinha o da frente 7, que era da escada hidráulica, desinfecção, que dava R$ 162 mil, porque era 2.900.000, mas tinha feito uma correção de 2 milhões, etc. Tem os blocos de ancoragem, de 240 mil, também não vi aqui a informação. Aí tem o do tratamento preliminar, de 677, que já foi deferido, ótimo. A frente 2, tá EEB, de serviço extras, de R$ 193 mil, também não vi aqui. Edifício de apoio está aqui, os sedimentares estão aqui. O rebaixamento do lençol freático estava em 139 mil. Também não vi aqui essa informação de aditivo pendente. E o do reator WASB, que era de 5 milhões também, um dos maiores valores de aditivo, eu também não identifiquei aqui. Então, eu gostaria de entender se houve uma revisão, enfim, em relação a esses aditivos, porque na informação que o senhor passou, só tem 2, né, pendentes aqui, e no histórico que nós temos aqui na comissão de obras, tem mais aditivos aí para serem aprovados. Eu vou pedir para o Wellington detalhar melhor essa questão desses aditivos, mas alguns deles foram incorporados em outros. O de bloco de ancoragem está aqui no sétimo termo de aditamento, tá? E alguns devem ter sido suspensos pela entrada da FIPAE agora, por exemplo, tanques WASB, né? Já não sabemos se a FIPAE vai mexer nesse projeto ou não, né? Então, não há por que aditar nada ali. Mas o Wellington pode dizer melhor. Boa tarde a todos. É exatamente isso. Com a contratação da fundação, pode ser que haja uma revisão desses projetos, né? Então, os reatores anaeróbicos, tanque de geração, eu esperei a análise, não vou avançar, justamente para quando novos projetos chegarem,
eu posso fazer o orçamento e fazer o aditivo disso. O que você falou de bloco de ancoragem, o grauteamento, prova de carga, está no 7º termo, que eu agrupei todos, né? Eu agrupei, né? E o que estava na caixa era só da drenagem subestrutural, que foi aprovado, né? E qual foi o que você falou aí? Que você está na sua pendência? Vai pontuando que eu vou explicando. Tem o do tanque de aeração, que 2.500.000. Esse vai ficar em stand-by esperando a contratação da FIPAI. Da FIPAI. Tem o do tratamento sólido, de 1.061.000. Também vai ficar esperando, porque pode ser que haja uma revisão ali, de uma melhor adequação da secagem do sólido. Da hidráulica e desinfecção. A desinfecção está esperando uma análise da FIPAI com relação à quantidade do sistema de ultravioleta, porque o projeto pedia 2 e a planilha estava 1. Com a contratação da FIPAI, eu vou definir se são 2 ou são um conjunto. Então, esse também está em espera. Blocos de ancoragem. Já está nesse do 7º aditivo aí. No 7, né? Isso. O EEB. Estação elevatória de esgoto bruto e tratamento preliminar. Está no aditivo de 359.000, que é o 6. Então já foi aprovado pela Caixa também. Não, isso foi fora da Caixa. O único aditivo que está na Caixa foi o da drenagem. Só da drenagem. Resto foi feito tudo pela Prefeitura. Tudo pela Prefeitura? Isso. Então já foi aprovado também. Já foi aprovado. 359.000. Já. Bom, os outros dois, beleza. Rebaixamento do lençol, 139. Esse daí já foi aprovado no 6º também. Porque foi um rebaixamento preliminar que a gente fez num tanque de aeração 2 para poder fazer a cravação das estacas raiz. E o reator UASB, de 5 milhões. Esse também está em espera. Vai ficar com a FIPAI. Vai. Tá, então beleza. Depois a gente pede aí para mandar um atualizado. Atualizar essa para nós, para a gente ir acompanhando esses aditivos aí. Tá? Okay. Obrigado, viu, Hélio? Bom, essa questão dos aditivos para nós era importante aqui, a informação. Também a gente já fez um levantamento aqui, queria até agradecer o consultor financeiro da casa aqui, que fez uma avaliação interna, viu, senhor presidente, em relação àquilo que houve de reajuste nos contratos aí da estação de tratamento e aquilo que houve de aplicação financeira e as correções, e de fato coincide um pouco, né, com aquilo que o DAI apresentou aqui hoje, que as aplicações financeiras elas são maiores do que os valores que foram aplicados de correções no contrato. Era uma preocupação, foi um trabalho bastante também detalhado do nosso consultor financeiro aqui da casa. E eu também gostaria, Eric, em relação à questão jurídica do contrato com a empresa projetista, eu acho que é importante, né, de repente, pegar informações e subsídios, né, de equipe externa, mas também quero dizer aqui que conheço, né, alguns advogados do DAI e sei da competência de todos eles. Nós temos, e não é porque, né, o advogado tem escritório na Avenida Paulista que é melhor do que os advogados aqui de Bauru. Está aqui a representante da nossa, né, OAB de Bauru, doutora Vani, e aqui nós temos advogados tão competentes e capacitados quanto aqueles que estão na capital. Aliás, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, é um bauruense. Então, né, os advogados do Estado, do interior do Estado, são muito respeitados, né, e têm capacidade e competência. Talvez o instituto, né, que resolva a ação, e eu estou aqui, obviamente, na qualidade de advogado, fazendo uma defesa dos nossos colegas advogados aqui do interior. O instituto que resolva esse tipo de situação seja até muito simples, né, porque é uma solução, né, que simplista. O que é complicado, né, e o que talvez seja detalhado, é o fato de se mensurar o quantum, né, que
existe aí de prejuízo, considerando os meses que se passaram, considerando os prejuízos ambientais, considerando, né, o que o município, né, pagou em detrimento dessa falha de projeto. Se é que ela existe, mas, né, como engenheiro não posso dizer, mas o senhor mesmo já mencionou aí que na engenharia, né, existe falha, e é o que a gente vem, né, comprovando. Então, tenho certeza que o DAI é totalmente capaz de conduzir uma ação desse tipo. E, normalmente, o que se faz, fica até para avaliação, o que se faz em ações como essa é a arrecadação de pareceres, né, pareceres técnico-jurídicos, pareceres técnico de engenharia, pareceres técnico-contábil, enfim, daqueles profissionais que vão, talvez, subsidiar essa ação, né? Então, é necessário, né, talvez um parecer, uma consultoria nesse sentido, mas eu tenho certeza que nós temos advogados totalmente capacitados e competentes no DAI para definição de que caminho, de que instituto a seguir, ainda mais se pudermos contar aí, né, com talvez um conselho de advogados somados aos da prefeitura, que eu sei que são muito capacitados, tá? E aí eu registro aqui, mais uma vez, em defesa da classe dos advogados do interior, que nós não temos só advogados, né, capacitados e competentes na capital paulista ou no Rio de Janeiro, como mencionou o Ricardo Olivato. Aqui em Bauru nós temos talvez os mais brilhantes advogados do nosso país. E então eu gostaria de... Marquinhos, quer fazer uso? Fica à vontade. Marquinhos, se você me permitir, posso responder a fala do... Sim, pois não. Vereador Luzila, eu, em momento algum, pretendi dizer ou insinuar que os nossos advogados são piores do que os da capital. Muito pelo contrário, eu reconheço que nós temos advogados brilhantes em Bauru e espero, inclusive, que, ao contratarmos uma banca de advocacia, nós tenhamos como vencedor dessa licitação alguém de Bauru, porque facilita muito o contato e o diálogo. O que eu quis dizer é que os nossos advogados, os nossos procuradores no DAI, já estão saturados. Jogar mais uma carga dessa sobre eles seria desumano. E não é só o parecer, né? É o trabalho manual de montar essa ação, de garimpar. São centenas de e-mails, de comunicados, de cartas, né? Cada um deles gerando um prejuízo, né? Então, como o senhor dizia, vai apurar o prejuízo? Tem que apurar o prejuízo, mas tem que apurar de forma responsável, para que a gente não entre com uma ação de 50 milhões e perca e tenha que pagar 10 milhões. Né? Então, tem que ser uma ação consistente, que nasce da apuração dos valores. E eu preciso dessa assessoria jurídica para isso, mas frisei muito bem na minha fala, supervisionados pelo corpo de procuradores do DAI. Presidente, parabéns por mais uma audiência pública. Esse assunto que é um assunto que nos desgasta, né, muito. A gente já teve, infelizmente, um viaduto que demorou muitos anos para ser terminado, é uma marca que fica registrado negativamente na história de Bauru. E agora nós temos também a estação de tratamento de esgoto. Eu gostaria, presidente, que o senhor, como presidente da Comissão de Obras, eu ia fazer isso pela Comissão de Fiscalização e Controle, mas eu acho que o senhor, como presidente da Comissão de Obras, pode fazer exatamente o que o presidente do DAI está fazendo. O presidente do DAI está pedindo aí ajuda jurídica de fora. Acho que nós precisaríamos ter essa casa para que a gente pudesse acompanhar com mais tranquilidade a execução dessas obras, principalmente no que diz respeito aos aditivos, uma assessoria técnica que auxiliasse a nossa comissão para que toda vez que tivesse esses aditivos
esse novo projeto agora, esse complemento que vai chegar? Porque não tem fim. É uma coisa que não tem fim. Como começou errado, dá o direito da empresa pedir aditivo o tempo que quiser, a hora que ela quiser, e Câmara Municipal, nós não temos ninguém com formação técnica aqui para falar, olha, isso aqui está correto, não está. Tenho certeza que o DAI tem dificuldades também. Então, acho que seria muito bacana que a Câmara Municipal tivesse, o Dr. Segala falou que é possível fazer essa solicitação, depende de recursos, mas seria muito interessante que nós tivéssemos também uma assessoria técnica para acompanhar a execução dessa obra até o seu término. Eu gostaria de deixar registrado isso aqui hoje. Também pediu para fazer uso da palavra o senhor Elsco Bíscaro, conselheiro fiscalizador do Fundo de Tratamento de Esgoto. Fica à vontade para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Elcio Bíscaro. Há 4 anos eu faço parte do Conselho Fiscalizador dos recursos, dos recursos municipais e federais que chegam a Bauru para a conclusão dessa usina. Estamos aqui representados, eu e o Paulo. O Paulo é nosso atual presidente do Conselho. Eu tenho 3 perguntas para fazer ao presidente. Serei rápido. Uma das perguntas eu conheço a resposta, mas não sei se todos aqui saberiam. A primeira pergunta é: quem é o responsável, o gestor desse dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto, tanto federal como municipal? O senhor quer que eu faça todas as perguntas primeiro? Vamos lá. Aqui, na sua explanação, ficou claro já que os aditivos são compensados pela aplicação financeira dos recursos existentes. Acontece o seguinte: eu tenho acompanhado no Conselho que as aplicações financeiras são ruins. Todo o recurso aplicado na Caixa Econômica Federal, que são milhões e milhões de reais, rendem menos do que quem tem uma caderneta aí, uma aplicação de 100 mil reais. Eu queria perguntar para o presidente por quê. Esse alerta nós já fizemos no passado, e eu vou apenas citar um período pequeno aqui, porque o Conselho Fiscalizador fiscaliza contabilidade. Depois que aconteceu a obra, depois que aconteceram os gastos, os pagamentos, é que nós fiscalizamos a contabilidade. Nós estamos agora fiscalizando setembro, outubro e novembro do ano passado. Eu vou dar um exemplo, então, de outubro, mas isso vem ocorrendo mês a mês, desde o início. O rendimento que está aplicado, o dinheiro na Caixa Econômica Federal, rendeu no mês de outubro 0,52% do CDI, ou seja, 97,8% do CDI. Qualquer aplicação no mesmo banco, de um valor muito inferior a isso, rende, no mínimo, 100% do CDI. Quem tem aplicação aqui de um valor significativo, que eu digo que é acima de 50 mil reais, tem banco que paga até 104% do CDI. Nesse exemplo de outubro, nós tivemos um rendimento prejudicado de 24 mil reais. Só no mês de outubro. Se somar desde o início, eu entendo esse prejuízo aos cofres públicos e à população de milhões de reais. Já fizemos esse questionamento, mas eu até hoje não obtive resposta. Então, estou perguntando ao presidente quem é que tem a gestão do controle financeiro dessas aplicações e por que não busca, no mínimo, 100% do CDI. E a última pergunta: qual é o risco que nós estamos correndo, nós enquanto população, pelos atrasos constantes que já foram comentados aqui, de risco de perdermos a verba federal, se existe ou não, porque eu vejo muita especulação, na imprensa inclusive, aqui na própria Câmara Municipal, que nós estamos correndo o risco de perder esses recursos em virtude dos atrasos.
Queria que o presidente esclarecesse. É só, presidente, muito obrigado. Bom, a sua primeira pergunta, quem é o gestor do contrato? É o prefeito. Né? Desculpa, não é do contrato, é das aplicações financeiras, não é o prefeito. Financeiras. Aí, nesse caso, é o diretor financeiro do DAE, juntamente com o presidente. O senhor já me fez essa pergunta antes, eu vou responder de novo. Né? O DAE, como qualquer órgão público, não pode aplicar nada em bancos particulares. Ele está limitado a aplicações em bancos oficiais. Né? No caso, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Eu tenho questionado desde 2017 a gerência da Caixa Econômica Federal. Essa é a melhor aplicação que você pode me oferecer? E a resposta tem sido, não, esse é a melhor aplicação. Né? Então, se as taxas da Caixa Econômica Federal são menores do que o mercado, né, infelizmente nós não podemos evitar isso. Né? Talvez haja uma justificativa para isso, que no mercado, quando se aplica num banco X, a taxa de risco é maior do que na Caixa Econômica Federal, que tem o respaldo do governo, né, ou no Banco do Brasil. Tá? E a sua última pergunta? O senhor me permite um comentário? Claro. Eu sabia, o senhor já tinha me explicado isso, e eu recomendo, então, que o senhor peça ao seu diretor financeiro, que cuida desse investimento, que converse com o secretário de Finanças do município, porque ele também mantém as mesmas aplicações na Caixa Econômica Federal e o mínimo que ele aceita é de 100%. Já conversei com ele sobre isso também. Falei, não é possível, calcula o valor que nós estamos perdendo. Ele falou, aqui na prefeitura, eu vou lá, rodo a baiana com o gerente da Caixa Econômica Federal e ele me garante 100% da aplicação. A última pergunta foi o risco que nós estamos correndo de perder o recurso federal. O que me informam é que esse valor está empenhado no governo federal. Consequentemente, não há risco de interrupção desse fluxo. Entretanto, governos são governos. Né? Mas eu acredito que, estando empenhado, dificilmente vai haver uma interrupção do fluxo. Muito obrigado. Bom, a palavra continua à disposição. Vereador Meira. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu acredito que seja para aquele... Eu não sei o seu nome, que esteve aqui à frente agora. Érico? Wellington. Wellington, como eu vi que você está bem alinhado com os aditivos de serviço aqui, eu acredito que então, tá bom. Então, vamos lá. Wellington, eu gostaria só de sanar uma dúvida, não sei se isso aí já foi questionado em outras oportunidades, mas esse 8º termo de aditamento, que foi agora recente, em 30 de janeiro de 2019, de R$8 milhões, 7.980. Poxa, é um valor, ao meu ver, bastante significativo e relevante, que diz sobre drenagem subestrutural. O senhor poderia me explicar didaticamente o que é isso? O senhor falar em termos técnicos, eu vou ficar boiando. Eu quero, na verdade, tentar entender como um leigo. O que é uma drenagem subestrutural? Como o Eric comentou, tanto os reatores anaeróbicos como os tanques de geração, ele está mergulhado no lençol freático, né? Então, para eu poder fazer as fundações desses tanques, eu tenho que rebaixar esse lençol por ponteiras filtrantes ou por outro tipo de rebaixamento, que eu consiga dar condição de trabalho para que a construtora possa realizar a execução das estacas raiz. Você imaginar, didaticamente, um campo de futebol, ele tem uma drenagem, não tem? Ele tem uma drenagem de espinha de peixe. É similar a isso. São uma rede de canalizações que eu vou ter que, quando esse lençol ele tiver a tendência de subir por um período chuvoso, por exemplo, eu tenho como escoar o lençol freático para a rede de drenagem da obra. Acho que só isso, né? Eu entendi. Agora eu só quero fazer um complemento da pergunta. Se isso aconteceu nesse local, não tinha nenhum estudo. Esse local onde foi instalado essa estrutura, ele era adequado para essa estrutura ou não? O local, você fala? Não. Porque a informação que eu tenho, também de leigo, de pessoas que novamente nos questionam na rua, o munícipe tem esse direito. A informação que nós temos é que o local escolhido para essa construção dessa obra é absolutamente impróprio, porque no local havia já
uma possibilidade exatamente dessa intercorrência que houve aí, e óbvio, acabou gerando aí um aditivo no contrato de 8 milhões. Isso é verdade? Não, o Eric ele pode explicar melhor. Então vamos lá. Bauru tem uma situação geotécnica, e essa é a minha especialidade, né? Que você tem no alto, nas regiões altas da cidade, você tem uma condição geotécnica que você perfura aí 10, 15, 20 metros e você tem condição, sem presença de lençol freático, você tem condição de apoiar um edifício, né? E desses eu já projetei algumas dezenas em Bauru. Mas à medida que você caminha para próximo dos vales, né, essa condição geotécnica se altera. O lençol freático começa a ficar mais raso, né, e o tipo de solo, que nos altos da cidade ele é laterítico, né, o que lhe dá uma condição de suporte melhor. Laterítico é um solo mais antigo, né, que já apresenta vínculos entre as partículas por óxido de ferro e outros componentes, então ele tem uma resistência geotécnica melhor. Na hora que você chega próximo dos riachos e do rio Bauru, propriamente dito, você vai ver que é um solo mais branco, né, menos vermelho do que esse dos altos da cidade. E esse solo branco ele tem uma capacidade de suporte bem pior, né, e pior ainda, o lençol freático está muito próximo, né? No caso da ET, o lençol freático está aproximadamente a 6 metros de profundidade, né? Mas à medida que você caminha cada vez mais próximo do rio, o lençol freático converge para o rio, né? Então, quando você chega próximo do rio, ele está a 10 centímetros, né? Não existe outro local para você fazer uma ET. Ela tem que ser feita à margem do rio. Senão você vai gastar uma fortuna bombeando esse esgoto lá para uma cota mais alta, né? A ETEP, né, primeiro o DAI comprou o terreno no local que era mais apropriado. Aliás, comprou um terreno mais próximo da Plazútil ali, depois houve uma pressão muito grande e acabou comprando esse outro terreno um pouco mais distante, né? É o local para a ET, não dá para escolher, né? O que aconteceu ali? Eu costumo dizer, muita gente diz que o solo de Bauru é ruim, né? Eu costumo dizer como geotécnico que não, o solo de Bauru é mal compreendido, né? Desde que você compreenda o solo de Bauru, ele pode ser bom na parte alta e também na parte baixa. Eu já projetei muito prédio com fundação muito econômica na parte baixa, né? Então, se você procurar próximo do rio Bauru, você vai encontrar sempre esse mesmo padrão de solo, né? Desde a nascente dele para frente, o padrão de solo, digamos, nos 300 metros ao lado do rio Bauru, vai ser sempre esse mesmo, né? E não tem outro lugar para você colocar uma ET. O que aconteceu é que, embora houvessem sondagens identificando o nível d'água numa determinada posição, não sei por que a ETEP resolveu enfiar os reatores 2 metros abaixo do nível d'água. Não havia necessidade disso. A ET está numa posição 22 metros acima do rio Bauru. E o esgoto que chega no rio Bauru tem que ser bombeado, são tubos de 1,40 m de diâmetro, né? Ele tem que ser bombeado de lá de onde ele chega até o tratamento preliminar. Aí ele desce tudo por gravidade até voltar tratado no mesmo rio Bauru, né? Ora, bombear 22 metros para cima ou 24 metros para cima não ia fazer diferença nenhuma. Ao longo da vida da obra, obviamente, esses 2 metros aí vão ter um custo energético um pouco maior, né? Mas não é uma coisa tão significativa assim e evitaria toda essa dor de cabeça. Você vê, 8 milhões para manter o lençol rebaixado para que ele não danifique os reatores, né? Quanto tempo de energia elétrica para elevar 2 metros a mais de esgoto nós pagaríamos com esses 8 milhões? Certamente 50 anos, né? Então na minha opinião, foi um erro de concepção do projeto. O senhor não precisa guardar a gravação, não. Eu estou pronto para testemunhar quando for necessário. Eu agradeço. Assim que nós instalarmos aqui um procedimento, nós vamos chamá-lo aqui. Muito obrigado. Eric, eu gostaria de também, já que de uma posição em relação à estação de energia
Nós tínhamos uma dificuldade, os projetos já haviam sido encaminhados, e como é que ficou, como é que está essa questão atualmente? Bom, a questão da energia, a gente tinha aquela intenção de iniciar o tratamento preliminar, podíamos ter iniciado, né? Mas acabamos chegando à conclusão que o tratamento preliminar ia trazer uma necessidade de pagar insalubridade para os trabalhadores, e isso ia levar, novamente, ia ter aditivo de custo, né? Então, optamos por não ativar o tratamento preliminar, até porque não traria grandes benefícios em termos da poluição do Rio Bauru, né? Mas nessa época em que havia essa intenção de se ativar o tratamento preliminar, nós pedimos a instalação da CPFL para alimentar o tratamento preliminar. Isso foi feito, né? Então, nós temos hoje 1,5 megawatt. Nós temos hoje 1,5 megawatt instalado e disponível, né? Mas para a ET final nós precisamos de 3,5, né? Nós precisamos de 3,5 megawatts. Então, nós estamos agora solicitando à COM que antecipe a compra da cabine de entrada de energia para nós fazermos a efetiva, porque a rede está lá parada na porta, né? Essa rede para 1,5 megawatt está parada na porta. E pode ser ativada a qualquer momento. Então, para que nós possamos fazer a ligação na cabine de entrada e, em seguida, entrar com o pedido de incremento para 3,5. Né? E a CPFL nos promete fazer isso em 6 meses, é isso? Em 6 meses. Tá? Então, em termos de energia, está equacionado. Tá em dia, né? Está tudo em dia. Bom, nós temos alguns equipamentos eletromecânicos, né, que estão chegando, né? Chegaram alguns no ano passado. Semana passada o prefeito foi lá recepcionar um que estava parado no porto, né? De 8 milhões. E possivelmente eles entrem em atividade em 2020. Até lá, e eu tenho visto, esses equipamentos eles estão ao tempo. Então, estão lá, enfim, e a chuva caindo, é sol, sereno. Tem algum problema, né, desses equipamentos não virem a funcionar, né, quando da instalação, em virtude do longo prazo aí que eles vão ficar parados? Nós temos 2 tipos de equipamento, né? A gente chama de equipamentos eletromecânicos. Nós temos os elétricos, que são os motores, né? E nós temos os equipamentos mecânicos, né? Os elétricos, os motores, são guardados em local abrigado sem problema nenhum. Agora, os equipamentos mecânicos, tipo o secador de lodo, são equipamentos que vão estar em contato com esgoto, o que é bem pior do que estar em contato com a chuva ou com o sol, né? Esse secador que o prefeito foi recepcionar, por exemplo, foi fabricado na Itália e é fabricado totalmente em aço inoxidável, né? Então, não tem problema nenhum ficar o tempo. Mas, por cautela e até para evitar os curiosos que vão querer entrar dentro do secador e vão acabar morrendo espetado nas lâminas que tem lá dentro, né, nós vamos mantê-los no canteiro cobertos por lona, tá? Mas por mera cautela. Se ele ficasse ao tempo, não ia estragar, não. Cuidado com a dengue, hein? A palavra está aberta. Alguém quer fazer alguma pergunta, questionamento? Bom, eu não tendo mais perguntas, eu queria mais uma vez agradecer aí. Eu tenho visto o empenho desse governo, dessa gestão. Eu vejo lá o Hélito, a Adriane correndo atrás toda hora, o desespero, né? Quando se depara com um meio projeto faltando perna, enfim, a dificuldade é muito grande. E eu, sinceramente, espero que os passos que estão sendo dados, eles, de fato, possam se transformar em projetos concretos, projetos sólidos, né? Projetos completos e que realmente possam satisfazer a necessidade da população, a necessidade do povo bauruense,
que é ver essa estação de tratamento de esgoto funcionando, é ter o Rio Bauru totalmente limpo, né, o Tietê ter a sua contribuição, para que a gente possa, né, ter a fauna que sempre habitou os rios aí, caminhando de maneira tranquila. Então, obrigado, né, por vocês atenderem o nosso pedido. Nós certamente, né, continuaremos avaliando, né, estudando todas essas questões da estação de tratamento de esgoto e parabenizamos aí o esforço que vocês vêm empenhando nesse sentido. Esperamos que realmente lutem com afinco para que seja um trabalho definitivo esse com a FIPAI aí, que a gente consiga operar todos esses rabichos que ficaram no projeto. Tá bom? Então, não tendo mais nenhuma pergunta ou questionamento, a gente agradece a presença de todos e declara encerrada essa audiência pública às 16h48. Obrigado.